Thaís Pinheiro! Desculpa! Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui. Não me deem bola se eu não mirar certo no microfone, eu não estou acostumada a segurar esses negócios. Mas vamos lá. Obrigada, pessoal, pelo espaço. Eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu julgo ser um dos mais importantes para todo tipo de profissional, né? Então, para isso, eu vou me apresentar um pouquinho. Oi, eu sou a Thaís. Vou fazer minha autodescrição rapidinho. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e castanhos. Eu estou vestindo uma calça preta e a camiseta do evento. E como vocês podem estar vendo aí, eu sou designer, né, sou arquiteta de informação e especialista em UX, mais especificamente em processos imersivos. Mas acontece que eu acabo atuando um pouquinho em cada coisa, assim, um pouquinho em cada canto. Então, eu tenho uma atuação bastante híbrida. Mas, como muitos de vocês já devem ter percebido, eu não sou dev. E há alguns anos eu lidero uma equipe que é muito multidisciplinar, com designers, UX writers, tech writers, pessoas de CX, enfim. Então, bastante misturado, mas tudo com esse foco na experiência. Eu faço parte da Dexer1 e ON2, né? Agora, ontem vocês devem ter ouvido um pouquinho sobre a fusão. E lá eu tive a oportunidade de conduzir processos de discovery e a construção, né, de UX de produtos para clientes de diversos segmentos. Então, o pessoal falou um pouquinho aí, Toyota, Quinto, bancos, né? A gente acaba tendo um pouco desse karma com a indústria financeira, assim. Mas se eu trabalho com UX, por que eu vim falar aqui de comunicação estratégica? Vamos lá. Eu imagino que tenham pessoas aqui de diversas áreas, né? Mas eu vou partir de um conceito bem básico para todo mundo ficar posicionado. UX, em grande resumo, sendo bem simplista, é essa área multidisciplinar aí focada focada para fornecer experiências significativas e relevantes para os usuários finais, certo? Bem básico. E aí a gente tem um monte de coisa, né? Arquitetura da informação, que é o meu coração, design de interação, usabilidade, taxonomia, UI, né? Que é deixar ali realmente o look and feel das soluções, e código, que a gente também não pode esquecer, ainda mais aqui. Mas qual que é a grande questão? Não dá para a gente pensar em UX, em nenhum contexto, seja designer, seja um dev, seja qualquer pessoa dentro de um projeto, se os nossos processos internos não estiverem desenhados para levar isso em consideração. O que eu quero dizer com isso? Pensar em UX começa quando a gente entende que nós times técnicos mesmo, somos um dos primeiros elos numa cadeia que eventualmente vai impactar, se não definir o quão de sucesso, quão boa pode ser, né, uma experiência das pessoas com o nosso produto lá no final. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, começa pensando na experiência, na construção dos produtos, para dentro do time, dentro do nosso projeto. E por que eu estou falando em resolva o problema certo? Né? Por que isso? Vamos pensar um pouquinho. Eu separei aqui alguns grupos de pessoas que talvez englobem aí boa parte das pessoas que estão na plateia. Devs, designers, pessoas de produto, né? Outras atuações em UX. O que essa galera toda, né? O que nós todos temos em comum? Eu coloquei algum desses perfis aí, né? O povo adora colocar a gente nessa caixinha dos resolvedores de problema, né? Parece que tudo que a gente faz é resolver problema. Mas como que de fato que a gente faz isso? Como que a gente resolve problemas? Bom, primeiro, para começo de conversa, se a gente não criar problema desnecessário, a gente já tem um excelente ponto, né? Então, quando a gente está falando de discussões ou reuniões improdutivas, a gente não sabe onde a gente quer chegar com um assunto que a gente está tratando ou realmente com um produto que a gente está trabalhando ali. Então, a gente não criando problemas desnecessários já é uma grande coisa. Mas tem um ponto que é o mais importante. Não ignorando os problemas que existem de fato. E por que eu vou usar essa palavra ignorando? Porque eu vejo, e eu já vi muito na minha atuação profissional, o quanto que, às vezes, a gente perde um pouco, né, esse ímpeto de ir atrás, de realmente entender o que tem de errado, né, o que pode acontecer de errado com as coisas. Então, por exemplo, um modelo de negócio do cliente não faz sentido, ou então os objetivos do produto não estão bem estabelecidos, ou, de repente, ainda as prioridades não foram definidas. Não dá para deixar passar esse tipo de coisa. Se a gente deixa isso passar, esse problema vai voltar lá na frente e muito provavelmente vai voltar como se fosse culpa nossa. Então, a gente também tem mão nisso, a gente também precisa lidar com esse tipo de coisa. Então, abordar os problemas da forma correta é fundamental para o sucesso dos projetos como um todo, né? E para isso, feliz ou infelizmente, só tem uma ferramenta.
a tecnologia mais, assim, das mais antigas que existem, de fato. Que é a comunicação. E é por isso que eu venho falar sobre isso. Não, mas beleza, né? Por que comunicação? Eu entendo que a maior parte das pessoas não deve, assim, não acorda um dia e pensa assim, nossa, né, vou pensar como que eu me comunico, como que fulano se comunica, como que a pessoa ali do lado está falando, né, como que eu vou falar isso desse jeito. Então, as pessoas têm uma vida, né? A gente não fica pensando o tempo inteiro como a gente se comunica. Mas isso não acontece até certo ponto. E aí eu queria entender algumas coisas com vocês. Opa. Acho que... Bom, enfim. Deu uma travadinha. Não, mas ele vai pular agora. Bom, beleza. Eu vou emendando enquanto o slide segue, que eu não sei por que ele travou. Ele vai levar um tempinho. Aí, foi. Beleza. As pessoas não pensam muito sobre comunicação. Até elas ficarem 2 horas numa reunião, que era para ter durado 30 minutos, e a pauta se perdeu, o objetivo da reunião se perdeu nos primeiros 5. Quem é que já passou por isso? Deixa eu ver. Só isso? Tá bom, então tá bem. Estamos bem, tá bom. Ou até falhar miseravelmente em se fazer entender. Né? Seja por um colega, por um cliente, a gente está lá explicando, e parece que não entra na cabeça da pessoa aquilo que a gente quer falar. Alguém aqui já passou por isso? Tá bom. Ou pior, até perderem o relacionamento com o cliente, perderem um cliente. Eu não sei se algum de vocês já passou por isso. Eu já. 75% das empresas apontam que falhas de comunicação são a causa principal do fracasso em projetos. 75%. É muita coisa, gente. Dá para a gente fazer uma generalização e dizer que é praticamente todo mundo. 75% é muita coisa. Então, o que a gente entende quando a gente fala um negócio, né? Que comunicação estratégica não é perfumaria, não é um negócio que a gente, eu vou fazer para eu me entender melhor, ou para eu conseguir... É necessidade básica. Né? Sem a gente ter uma comunicação pensada, bem estruturada, né? Nada do que a gente faz, do que a gente aprende, todas as técnicas que a gente domina não servem para praticamente nada. Porque a gente não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam o valor daquilo que a gente está fazendo. Para materializar um pouquinho, eu trouxe um caso aqui, né, um cliente que muitos de vocês devem conhecer, que é a Toyota, os meninos falaram ali. E aqui a gente tinha um projeto com um imenso desafio técnico. Tá? 2 portais completamente diferentes, visual e funcionalmente, diversos sites apartados com diversos sistemas diferentes conectados, e muitos deles sequer estavam documentados. Então, a gente tinha um grandíssimo desafio, tanto do ponto de vista de experiência, de visual, e um desafio técnico por trás. Como que a gente faz para condensar essas informações? Né? Como que resolve uma coisa dessas? O nível de complexidade do projeto não acomodava a gente usar uma metodologia pronta, né, de imersão, um processo de descoberta. Né? A gente tinha diferenças que iam desde o uso de CMS distintos para gestão de conteúdo, até conceitos, quando a gente pensa, né, numa montadora de carros, uma fábrica de carros, um lado, né, um projeto no Brasil, um projeto na Argentina. Teoricamente é a mesma empresa, mas a gente tinha conceitos básicos, como categoria, modelo, versão de carros, que eram discrepantes. Como que a gente pensa numa estrutura única, mesmo que cada site fosse ter seu conteúdo, lá, .br, como que a gente pensa numa estrutura única, numa arquitetura de informação, em algo que funcione por trás para tudo isso? Então, a gente montou o nosso próprio framework para realmente fazer essas informações serem consolidadas, que foram os Discovery Cycles. Eu não vou conseguir entrar muito nesse aspecto. Se alguém tiver interesse em falar em processo de descoberta, pode me encontrar por aí para a gente falar um pouco. Mas, para quem, né, realmente, o que tudo isso aqui era? Era um grandíssimo problema técnico para a gente resolver. Mas não parava por aí, né? É o famoso até aí tudo bem. Até aí estava tudo bem, a gente tinha um desafio técnico. Mas o que acontece? O pessoal do Brasil não falava espanhol. O pessoal da Argentina não falava português. A gente terminou, todos, no fim das contas, falando inglês, que não era a língua nativa de nenhum de nós ali. E aí a gente adiciona um tema já complexo, um assunto complexo, um projeto super grande, a barreira linguística. E como que a gente lida com temas complexos e mais ainda uma barreira linguística? Não só, estou usando isso aqui como exemplo, mas, né, entrando aqui um pouquinho, eu explicar para vocês o que seriam esses 4 passos para iniciar uma comunicação mais estratégica.
Primeiro de tudo, a gente precisa identificar o objetivo. Então, não importa se a gente está falando de uma reunião, ou pode até, inclusive, ser uma comunicação assíncrona, né? Um e-mail, ou alguma outra forma de comunicação estabelecida. A gente precisa identificar o objetivo daquilo que a gente quer. Então, onde que eu preciso chegar? Eu vou entrar nessa reunião, o que eu preciso tirar desse cliente? Eu preciso que ele me aprove determinada solução? Não, eu preciso tirar uma informação específica. Ou o que eu quero tirar? Eu quero sair daqui com tudo isso aqui que eu estou levando aprovado? Enfim, a gente precisa identificar esse objetivo. O segundo ponto é a gente entender nosso público. Então, não basta simplesmente, eu tenho um objetivo, beleza. E aí eu vou aplicar qualquer técnica, qualquer coisa, vou ficar lá forçando um cliente que, de repente, é um pouquinho mais lento, um pouco mais calmo, e aí ele não vai chegar na informação, ou é um cliente que é muito acelerado, e aí se tu pressiona, a coisa parece que vira contra ti, também não funciona. Então, quem que esse cliente é e o que ele vê no dia a dia? Né? Dependendo se eu falo em termos super técnicos, para um cliente que simplesmente não é alguém, não é um designer, não é um dev, ou estou falando com alguém de negócio, às vezes uma pessoa do marketing. Não adianta a gente falar com essa pessoa como a gente falaria com um par ou com alguém dentro do nosso contexto. A gente precisa entender o que aquela pessoa vive, o que ela sente no dia a dia, para então a gente conseguir mirar na forma como ela vai entender de fato. O terceiro ponto é comunicar o valor. Então, tudo que a gente leva, tudo aquilo que a gente apresenta, precisa ter um contexto. Então, não é simplesmente, nossa, olha só, eu preciso de tal coisa, esse aqui é o meu objetivo, e são essas aqui as informações que eu tenho para te dar. O cliente pode te olhar e dizer assim, e daí? Eu não quero fazer desse jeito, eu acho melhor fazer do outro. Ou simplesmente, não sei, cara, eu não estou confiante ainda de que essa é uma forma da gente resolver. Na prática, tudo que a gente faz precisa passar por a comunicação desse valor. Então, a gente, de novo, vamos voltar. A gente identifica o objetivo, a gente entende o público e a gente comunica o valor. A gente faz isso dessa forma, fulano, cliente, para que a gente consiga chegar num resultado assim, assim, assado, ou para que a gente tenha mais chances de sucesso. A gente vai gastar mais tempo para fazer dessa forma, e não vai te entregar tão rápido, para que tu tenha um produto mais sustentável, uma solução que é mais robusta. A gente precisa comunicar o valor. E por último, e isso aqui é especificamente importante, quando a gente fala de, realmente, a gente está falando de reuniões, desses contatos mais diários ali com o cliente, constantes com o cliente, que é expressar necessidade. A gente precisa chegar a uma definição de tal e tal coisa. A gente precisa decidir qual caminho que a gente vai fazer, uma coisa em detrimento da outra. Explicar essa necessidade de uma forma muito clara também ajuda o cliente a decidir quais próximos passos que ele quer tomar com base nas necessidades do negócio dele. A gente nunca vai saber sobre o negócio do cliente tanto quanto ele. Assim como o cliente também não vai saber tanto sobre a nossa atuação quanto a gente sabe. A gente precisa encontrar onde que está essa ponte e como que a gente consegue criar esse laço e essa comunicação. E eu juro que eu falando para vocês, 4 passos. Mas caramba, eu vou fazer esses 4 passos toda vez. Toda vez que eu for escrever um e-mail, eu vou fazer esses 4 passos, ficar pensando, eu identifiquei a necessidade, eu entendi o público. Ou toda vez que eu entrar numa reunião, eu vou ficar repassando, assim, nossa, para quem que eu estou, qual que é o meu objetivo com isso? Pode parecer truncado no começo. Mas eu juro que com o tempo vai ficando mais fluido e os resultados compensam. O preço da gente entrar numa reunião, engatar e simplesmente começar falando, então, eu tenho isso aqui para te mostrar, e não sei o quê, e olha só, e aqui estão as telas, e aqui não sei o quê, dando código. É muito alto. Quando a gente o cliente começa a ver a gente como, de certa forma, é só alguém que está ali executando as coisas. E não que seja um problema se é alguém que está ali executando as coisas. Mas a chance da gente levar mais por cima, do cliente passar por cima de soluções que a gente está dizendo que são as melhores, porque a gente tem o conhecimento técnico para respaldar isso, é muito maior. Só que não adianta a gente ficar ali resguardado, esperando que o cliente saiba disso intuitivamente. A gente tem que comunicar isso para ele. A gente tem que deixar isso muito claro. Então, ainda bem, não precisa ser exatamente nessa ordem, ou exatamente desse jeito. Esse é um resumo do que seria uma ideia de comunicação estratégica. Mas o fato é que quando a gente faz isso, quando a gente fala em comunicação estratégica, a gente faz esses passos, a gente consegue algumas coisas, tá? A primeira delas é combater resistência, como eu estava falando ali atrás. Então, se o cliente tem alguma dificuldade de entender o motivo pelo qual ele por que eu vou comprar essa solução dessa forma, por que eu vou gastar mais tempo ou mais dinheiro, por que, sei lá, eu vou contratar uma solução que é mais cara, a gente começa a combater essa resistência. Ou toda vez que a gente tiver um contraponto,
Né? Na comunicação estratégica, algumas pessoas têm que dizer, a gente tem que ser bonzinho, vai ter que dar amém para tudo que o cliente quer, e não é nada disso. Na verdade, a comunicação estratégica é uma ferramenta para a gente conseguir chegar nesse meio caminho, né? Que é o que eu estou falando aqui, de a gente criar relações ganha-ganha. Né? Então, não é a gente que sai perdendo ou o cliente que sai perdendo, é a gente chegando num meio termo que vai fazer sentido para cada um. E o outro ponto é construir confiança. Então, essas 3 coisas estão diretamente relacionadas. Eu combater a resistência, então o cliente está mais aberto porque ele está vendo que eu estou me interessando por entender o contexto dele. Não de uma forma assim, nossa, eu vou entender exatamente o que essa pessoa sente, mas entender realmente o que minimamente está no dia a dia dela. Construir confiança, porque a gente, apresentando as coisas dessa forma, vocês vão ver que o discurso, ficando mais estratégico, ele passa mais credibilidade. Então, os clientes, eles confiam mais na gente também, eles vão ficando mais tranquilos. Então, essencialmente, o cliente tranquilo não enche o saco, né, sendo super transparente. E criando essas relações que todo mundo sai ganhando. Né? Então, ao final das contas, quando a gente fala em comunicação estratégica, ela nos ajuda a obter as respostas que a gente precisa daquele público. E esse público pode ser um cliente, né, um stakeholder, como a gente está falando aqui, ou pode ser quem for, pode ser um colega, pode ser teu chefe, não faz diferença. A comunicação estratégica, ela nos ajuda até se ela é em casa. Né? Isso pode extrapolar para vários âmbitos da vida. E essas respostas vão te ajudar a chegar onde tu quer. Eu trouxe um exemplo para resumir, bem, assim, só para amarrar aqui no finalzinho, que é um caos, né? A gente sempre tem os causos de reunião. E num projeto bem complexo que a gente estava envolvido, estávamos fazendo uma apresentação de uma entrega específica, tinham várias pessoas na reunião, e, de novo, pessoas não falando o idioma nativo, então a gente vai acrescentando essas camadas de complexidade. E é isso que a cliente olha para mim e fala, Thaís, eu quero saber onde é que está aquela coisa lá, aquela tela com aquele comportamento assim, assim, assado, e como que vocês vão fazer para incluir, não sei o que, não sei o que. Eu não fazia a menor ideia do que ela estava falando. Essencialmente, não era um contexto que a gente tinha levado em consideração, não era uma coisa que a gente tinha considerado, que a gente tinha feito. E aí a minha reação, né? Então, assim, 1000 coisas passaram na minha cabeça naquele milissegundo. O que eu vou falar para essa criatura? Eu não simplesmente vou olhar para ela e dizer assim, não sei do que tu está falando. Né? Passou realmente um milhão de coisas. Como que a gente não se ligou disso? Né? Só que, na prática, pensem que tem maneiras da gente sair disso. E aí, é isso que eu quero acompanhar junto com vocês. Então, vamos voltar lá para os passos? Identificar o objetivo. Né? Meu objetivo era deixar a cliente tranquila, e eu também identifiquei que o pedido que ela estava fazendo era simples. Então, a gente tinha capacidade técnica para resolver aquilo. Era só um contexto que, por algum motivo, não tinha chegado até a gente. Beleza, então não é um problema tão grande assim. Quem era essa cliente? Né? O segundo ponto aqui, de entender o público. Era alguém que não entendia muito tecnicamente, não era um perfil de design, de UX, de dev mesmo, realmente não era. Então, ela ia ficar nervosa se ela não entendesse o tamanho da complexidade, ou eu simplesmente dissesse para ela, a gente não fez, mas a gente vai fazer, ou sei lá o que normalmente é o padrão, né? Tipo, vamos acalmar. Não, a gente não fez, mas a gente já vai dar conta. Só que, de novo, a gente sabia como resolver. Então, né, pensando naquilo ali, né, de comunicar o valor e ainda expressar a necessidade, o que eu respondi para ela? Sim, claro, a gente está desenhando essa solução e a gente vai te retornar até o fim da semana. Por motivos X e Y do contexto do projeto, que para a gente pensar melhor nessa solução, a gente vai fazer dessa maneira, mas fica tranquilo, até o final da semana está contigo, a gente já está dando conta. Tem alguma outra informação que eu preciso saber? Que eu preciso considerar? Eu poderia simplesmente ter dito, né? Não fizemos, mas vamos fazer. Mas do que ia adiantar olhar para a cliente, né, e dizer, tipo, sei lá, a gente não fez porque tu não pediu. Tem gente que responde dessa forma. Tu não pediu, a gente até pode fazer, mas tu não tinha me avisado. O que a gente ia ganhar com isso? Né? A gente ia ficar puto porque teve um pedido que simplesmente surgiu do nada, e a gente simplesmente não tinha aquele contexto. A cliente ia ficar de cara, porque, tipo, como assim essa gente que eu contratei para resolver exatamente esse problema não vai resolver? E aí já era a relação. Então, quando a gente monta dessa outra maneira, cara, a gente não tinha nada até aquele momento. A gente não tinha feito aquela solução, mas a gente olhou e falou, a gente já está resolvendo. Então, uma simples mudança, né, um detalhezinho de como a gente coloca, faz toda a diferença em como vai resolver. E eu não estou aqui, né, simplesmente, o resultado foi disso, né, deu tudo certo. Mas o ponto é que nenhum designer nem dev foi ferido nesse processo. A gente tinha como resolver aquele ponto. A cliente ficou feliz, a gente entregou o que ela precisava, ninguém sofreu. E eu não estou dizendo aqui, nossa, vão lá, mintam para os clientes de vocês. Não, não é esse o ponto. O ponto é,
pensem nas situações em que a gente realmente precisa, né? O cliente ele não precisa saber todos os detalhes de tudo que está acontecendo o tempo inteiro. Tu precisa deixar ele tranquilo e tu resolver o problema dele. A gente tem que cumprir a nossa palavra. Mas a gente precisa expor a informação de uma maneira que não deixe a gente descoberto e que a gente não fique prejudicado por uma situação que nem seria um problema, como a gente resolveu isso em, sei lá, 1 hora, 2 horas de trampo, né? Então, basicamente, já terminando aqui minha fala, comunicação estratégica não é a gente falar tudo o tempo todo. Nada mais é do que a gente dizer o que precisa ser dito, para quem precisa ouvir, no momento em que precisa ouvir. E isso, gente, a parte mais importante é que isso é tarefa de todo mundo. Tá? Não é só do gerente de projetos, não é tarefa do PO, não é tarefa do PM, e certamente não é do coleguinha. Então, a gente está em 2024. Tá? E aí, fazendo um gancho ali com o pessoal que fez a fala do Verdades Difíceis de Engolir, acho que vai mais uma aqui que vai bem para esse segundo dia de evento. A gente está em 2024, e para a grande maioria de nós, o modelo de agência tradicional já era, já foi. Para isso funcionar, a gente não pode esperar que o atendimento lute as nossas batalhas. Que a pessoa vai lá, né, vai lá lutar a batalha do time técnico, vai lá defender o dev, vai lá defender o designer. Ah, porque o designer isso, o designer aquilo. Isso não vai ajudar a gente em absolutamente nada, não vai fazer com que a gente chegue mais longe. Né? Então, a gente tem que fazer o trampo, mas o trampo também é esse. Então, o grande resumo disso, que a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje, é que quando a gente se comunica bem, coisas incríveis acontecem. Inclusive o que a gente quer que aconteça. Obrigada.